Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso NEP-GZL. Hoje, dia 9 de março de 2026, a gente, afinal, começa, então, hoje, o considerado, conhecido, né, como o Sermão do Cenáculo. E começamos aqui com a parte que leva o título de, a perícope, né, que leva o título de O Novo Mandamento. Então, o novo mandamento é capítulo 13 de João, versículos de 31 a 35. Então, nós vamos ler, primeiramente, depois a gente começa com as reflexões. Então, vamos lá. Desse modo, quando ele saiu, diz Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, como eu vos amei, em algumas traduções, né? Que também vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a perícope é curtinha, né? Tem só 5 versículos. E começa aí desse modo, quando ele saiu, né? Antes de começar, a gente vai estar para montar esses textos aqui, esses estudos, né? A gente vai usar o livro do Sermão do Cenáculo, do Cláudio Fajardo, que a maioria dos textos que a gente vai colocar aqui é do Cláudio Fajardo. Tem o Caminho, Verdade e Vida também, do Wilson Cerqueira, é um livro mais antigo, né? Textos do Emmanuel, obviamente, né? Todos os textos do Emmanuel, todos não, porque tem muitos textos do Emmanuel com relação a isso aí, salvo engano, sobre esse 34 aqui, salvo engano, são 10 textos do Emmanuel com relação a isso. Então, não vai dar para a gente ver os 10, mas a gente vê alguns aqui, né? E a doutrina espírita, obviamente, né? Então, o primeiro, desse modo, quando ele saiu, diz Jesus. Esse ele aqui, ele está se referindo a Judas, que Judas estava na Santa Ceia e ele sai, né? E assim que Judas sai, aí ele começa dizendo isso, né? Primeira coisa, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Parece que, se ele permite que Judas saia, né? Parece que realmente todo esse ensino que ele vai iniciar a partir de agora, né? Não que Judas não tivesse, que talvez não tivesse preparado para receber, né? Talvez não tivesse, não fosse realmente o momento dele, né? Porque como a gente viu em reuniões anteriores, né? A gente trabalhou bastante sobre o que ia na cabecinha do Judas, né? Segundo o texto do Humberto de Campos que a gente leu, né? Que está lá no Boa Nova. Então, Judas realmente estava numa outra condição espiritual que talvez ele realmente não acolhesse, né, todo esse ensino que vai aqui daqui para frente agora, né? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar alguma leitura aí? Não? Então vamos lá, vamos começar. É interessante o que o Cláudio Fajardo fala aí sobre a saída do Judas, né? Assim que Judas saiu. Na tradução que ele usa, ele coloca, porque aqui está
Desse modo, quando ele saiu, diz Jesus, né? Essa é a tradução do Haroldo, né? A tradução que o Cláudio Fajardo usa já especifica Judas, né? Assim que Judas saiu, Jesus diz: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Então, veja, o que ele fala sobre a saída do Judas, né? Assim que Judas saiu. A saída de Judas encerra um ciclo e inicia outro na narrativa evangélica. A partir daí, está consumado. É ele quem vai entregar Jesus, porque ele sai realmente com esse objetivo, né? Ele vai lá ao encontro das autoridades lá que ele tinha conversado, né? Quando abandonamos o círculo de ação proposta pelo Cristo, que é a atitude aqui do Judas, né? Ele abandona o círculo de ação proposto pelo Cristo. Deixamos a faixa de segurança que nos diz respeito e ficamos vulneráveis, aos ataques da treva que existe em nossa própria intimidade. Então, apesar de ser um fato realmente, né, uma posição aí do Judas, não deixa de ser uma simbologia que a gente pode observar, né? Ele abandona a proposta do Cristo, ele abandona a companhia do Cristo, né? Ele busca outro caminho. Então, Cláudio, o Fajardo fala para a gente assim, deixamos a faixa de segurança que nos diz respeito, né? E a gente acaba ficando vulnerável, porque se a gente se afasta do Cristo, a gente pode realmente tá abrindo janelas, abrindo brechas para ou entradas de outras de outras faixas de atuação, né? Então, como ele fala aí, ó, ficamos vulneráveis aos ataques da treva, né? E continuando, Judas sai. Podemos simbolizar essa saída como o afastamento da proposta cristã, que é o que a gente acabou de falar, né? A proposta cristã de espiritualização, em busca do imediatismo do mundo material. Lembra que a gente leu sobre ele? Ele vai em busca do que ele tinha acordado lá com as autoridades, com o Sinédrio, né? Ele vai em busca do que ele tinha na cabecinha dele, a predisposição para o poder, mais para as coisas materiais mesmo, né? Toda vez que motivados pelo simples prazer de algo, saímos da faixa positiva da vida, entramos num caminho perigoso, definido pelo Senhor como porta larga. Ele queria uma atitude mais fácil de manter o poder sobre todos ali, né? Acho que foi o que a gente leu. E aí que se inicia o processo de desestruturação do ser. Processo esse do qual só conhecemos o início, pois a volta à normalidade pode demorar séculos, e não temos a mínima ideia de quando nem como será efetivada. Essa questão pode demorar séculos, né? A gente vê pela história do Judas que realmente ele caiu em si logo depois, né? E logo depois ele acabou fazendo mais uma escolha complicada, né? Que acabou complicando mais a vida dele, né? Mas a gente vê, por exemplo, tem tantos, nos livros de André Luiz mesmo, a gente vê tantos exemplos, né? Histórias lá, até dos orientadores ali, né? Do André Luiz, em cada local que ele vai, a gente vê que todos eles, na verdade, todos nós temos aí as nossas histórias anteriores, né? Então, a gente vê um exemplo claro, né, essa coisa de demorar séculos, que eu até reli recentemente, né, tem aquela trilogia da Ivone Pereira, né, que ela conta, nos 3 primeiros livros, ela conta 3 encarnações dela, que ela
A família tentava de tudo para colocá-la de volta no caminho, mas ela caía de novo, e isso realmente demorou séculos, né? Demorou séculos, até ela conseguir chegar no que a gente conhece da Ivone Pereira, né? Então, realmente, às vezes, por um descuido de um minuto, aquilo pode acarretar uma outra coisa e acaba virando, assim, tipo uma bola de neve, né? E realmente complica muito a situação do indivíduo, né? Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Prosseguimos. Eu estou colocando aqui do lado, tá vendo, verdinho aqui, o que é realmente do texto dele, que foi tirado do livro dele, eu estou colocando aqui do lado, tá? Para nosso agradecimento ao trabalho dele, né? Jesus diz: agora o Filho do Homem é glorificado. Ser glorificado é o mesmo que receber glória, receber uma honra muito especial. Em se tratando da glória recebida pelo Filho do Homem, que é o espírito que já atingiu um grau superior de evolução, um Cristo ou um Messias divino, essa honra é o máximo que podemos almejar nesse plano em que nos situamos. Para Jesus, ela se inicia no momento do seu sacrifício, mostrando a todos nós que é pelo testemunho, pela vivência da lei de Deus e pela eleição do interesse comum em detrimento do pessoal que nos glorificaremos, isto é, que atingiremos o estado pleno de nossas possibilidades evolucionais. A gente comentou muito essa questão do doar a si mesmo, né? Quando a gente ainda estava vendo ali a Santa Ceia, né? A gente trabalhou muito essa questão que, se realmente o espírito tem como objetivo, né, o seu crescimento espiritual, a sua evolução espiritual, o doar-se a si mesmo é fundamental, né? Vamos lá. E Deus é glorificado nele. A vida tem por finalidade levar o espírito à perfeição. Quando este atinge o grau máximo dentro de uma faixa evolutiva, é a lei de Deus que se cumpre, ou de outra forma, o programa traçado pelo Criador que se efetiva. Quer dizer, olha, se Deus é glorificado num espírito, é porque ele chegou no objetivo final, né? Como fala aqui, do programa traçado por Deus para aquele espírito, né? Assim, quando alguém é glorificado por chegar ao fim de uma etapa, é Deus glorificado nele. Ou seja, é a ordem se restabelecendo na intimidade da criatura, por esta estar se identificando plenamente com sua origem divina. Notemos a expressão Deus é glorificado nele, isto é, na própria criatura. É Deus se exteriorizando pela própria individualidade à medida que esta se harmoniza com o todo, fazendo-se una com toda a criação. Eu me lembro que quando a gente comentou há tempos atrás aí a figura, né, do Filho de Deus, Filho do Homem, né? A gente chegou a falar que o filho ele mostra traços do que é o pai, né? Então, o Jesus como filho de Deus, ele mostra assim, ele foi o espírito que mais mostrou, né? Que foi o espelho mais límpido, mais cristalino, que realmente mostrou a imagem de Deus para nós, né? Então, é isso que ele está falando aqui, quando Deus é exteriorizado aí na criatura, né? É que ele consegue refletir todos os atributos de Deus, consegue refletir nele. Jesus foi o único que conseguiu refletir os atributos de Deus de uma forma mais clara, mais límpida,
mais significativa, mais correta, né? Mais real. Algum comentário? É um tema assim um pouco mais tenso, né, para a gente tratar, mas vamos com calma, vamos falando. Fala, Glorinha. Então, é que seria o espírito crístico, não é isso? Isso, é. Sim. É isso? Tá, ok. Vamos lá. Agora, o que está em azul aqui é do Wilson Cerqueira, tá? O que ele traz a respeito disso. O que ele traz sobre agora foi glorificado o Filho do Homem, né? Porque o evangelista referiu-se à glória do Filho do Homem e não à do Cristo. Olha que interessante essa colocação dele, né? Na realidade, Jesus, como Cristo, já vivia na plenitude de Deus, muito antes da criação do planeta. A gente sabe disso, né? Que antes da formação da Terra, Jesus já era um Cristo, né? Portanto, já era um Cristo em plenitude com Deus, né? Não necessitando ser glorificado, mas não o Filho do Homem, Jesus, representação do ser evolutivo, circunscrito à matéria e às incompreensões humanas. Jesus seria reconhecido, glorificado como um homem que teria suplantado a morte física pela prática dos valores imorredores do espírito. Assim, Deus é glorificado no sacrifício de Jesus, pois sua força moral e espiritual emanou do Criador, fazendo-o cumprir fielmente, como homem encarnado, a vontade daquele que o enviou. Jesus foi glorificado pelas realizações, pela elevação espiritual e pelas demonstrações de amor pela humanidade. Mostrou-se que é possível vencermos a nós mesmos, apesar de estarmos circunscritos à matéria. É um patamar que a gente um dia vai chegar, né? Deus sempre será glorificado através dos exemplos de amor daquele filho que evoluiu, dando demonstrações de fidelidade à sua vontade. E aí, pessoal? Tudo bem aí? Sobrevivendo É aí? interessante essa fala, sobrevivendo. É interessante, né, isso quando mostra Jussarinha, Jesus agora como que eu vi que homem. você tá... Estou falando mal Opa! educada, sem marcar, sem levantar a mão, né? Mal educada mesmo. Não, eu fico feliz porque falaram que você não estava bem de saúde, então já que você está Eu não aí, a gente eu fica estou conseguindo. Para de viver, minha feliz. filha. Fiquei quietinha sábado e domingo, melhorou, está bem melhor, graças a Deus. Ai, que Que coisa boa. bom, que bom. Então, Desculpa interromper você. Pode falar, querida. eu que me intrometi, entrei direto. Então é interessante, né, a gente olhar, ver, né, o Filho do Homem e o Homem Crístico. São duas pessoas diferentes nesse momento, porque ele está aqui encarnado para passar por tudo, para poder nos mostrar que nós, como seres humanos, aqui encarnados, né, que nós somos espíritos também, mas quando somos seres humanos encarnados, nós temos que ter, dentro de cada uma das suas possibilidades, a gente consegue, tem a capacidade de se esforçar, né? E ele veio para isso. Ele, como homem, veio mostrar isso para nós. Então, assim, esse texto, tá, senhora, é muito emocionante. Aí ele consegue. Não, nem fala, você estava falando, você chegou a emocionar mesmo. É lindo a gente ter isso, olhar para ele. Eu estava até vendo a fala dele num vídeo antes que você mandou. Foi você? Eu não sei. Não está no nosso grupo? Aquilo ali também é outra coisa linda, ele chamando, né, Judas Tadeu. É muito bonito. Então, a gente pode, a gente tem, a gente está aqui para isso. Ele mostrou cada um com sua característica, os 12 apóstolos, a gente se identifica e a gente consegue. Ele mostrou para eles que eles também podem. E está mostrando para a gente que nós também vamos conseguir, no tempo certo, no momento certo,
cada um no seu passinho, os nossos passinhos são pequenos ainda, mas a gente vai chegar lá. Como ele já foi um espírito como nós somos atualmente. E ele chegou, ele evoluiu e se tornou um espírito crístico. Nós também vamos caminhar para isso. É isso que anima a gente. Com certeza, querida, com certeza. E sabe uma coisa que eu penso também? É lógico que guardadas as imensas diferenças, guardadas as proporções todas, né? Eu acredito assim que cada vez que a gente aqui, dentro da nossa pequenez, dentro do nosso tamanhinho pequenininho, assim, que a gente é ainda diante dele, né? Cada vez que a gente faz uma conquista espiritual, a gente glorifica a Deus, guardadas as proporções, entendeu? Guardadas as proporções, né? Então, cada vez que a gente consegue aí uma vitóriazinha a mais, né? Eu acho que a gente tem que guardar isso conosco, né? Tem que guardar. Como, vamos dizer assim, um orgulho, entre aspas, que, né? Que não, uma alegria, né? Eu usei a palavra errada, uma alegria, né? Uma alegria que a gente tem que trazer para o nosso caminhar, né? É isso aí. Tá bom? Podemos continuar? Podemos continuar mais um pouquinho? Então, vamos lá. E o segundo, então? Nesses primeiros aqui, nesses 3 primeiros versículos, eu não achei nenhum texto do Emmanuel, tá? Só vai aparecer lá no, acho que é no 34 mesmo, e que tem um monte. Vamos lá. Se Deus... E é interessante como ele repete para reafirmar, né? João faz muito isso ao longo de todo o evangelho dele, né? A gente vai ver muito isso, já que a gente vai ver aí capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 aqui, né? Olha, se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele, e o glorificará imediatamente. Bom, gente, eu vou ler porque eu, sinceramente, não consigo... Bom, é melhor, melhor ler, vamos lá. Então, vamos para o Fajardo. Se Deus é glorificado nele, Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Se Deus é glorificado nele, a didática de Jesus o leva a repetir como forma de fixar o ensinamento. Não só Jesus, mas João, né, que está escrevendo isso. Deus é glorificado nele, isto é, Deus não é alguém que recompensa ou pune ninguém. Deus é a inteligência suprema, é uma lei que tudo dirige, dando a cada um de acordo com a sua opção pessoal. Deus não o glorifica de fora para dentro, olha que interessante. É glorificado nele, ou seja, naquele que se faz um com o poder supremo, por meio da vivência plena da legislação universal. Deus é glorificado não é glorificado de fora para dentro, né? É a tua condição interior que atua. No caso dele, mas como a gente falou que a gente pode glorificar ele só um bocadinho assim, né? Com algumas coisinhas que a gente pode fazer assim, tiquinho assim, né? Então, é isso aí, vamos continuar mais um pouco aqui. Deus o glorificará em si mesmo. Como dissemos anteriormente, a glória vem de dentro para fora. É conquista íntima do espírito, em si mesmo. Só a autoridade conquistada pela harmonização com uma moral superior dá à criatura o prêmio maior, que é a sua própria integração no divino. Só assim o ser se encontra. Só deste modo é feliz. Só dessa forma adquire plena saúde. Deus o glorificará em si mesmo, e a lei de evolução se cumpre. É o espírito que atinge seu objetivo final.
interessante, né, de lembrar, é a lei de evolução que se cumpre. Não sei onde que está escrito, né, que a única fatalidade que existe no mundo é a lei da evolução, né? É a lei da evolução. Todos vamos evoluir. Então, é a lei da evolução se cumprindo, se cumprindo. Como a gente falou, a cada conquista nossa, a lei de evolução nossa individual dá um passinho a mais, né? Dá um passinho a mais. Gente, eu vou falando aqui, vocês me interrompam aí, viu? Não precisa de cerimônias aqui não, tá? Tudo bem aí? Podemos seguir mais um pouco? Vamos lá. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo para vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. É lógico que para onde ele ia, que ele ia estar em conexão com o Pai, né? Aqueles que ainda estavam em aprendizado não tinham condição de estar com ele, mas estariam mais à frente, né? Vamos lá. Filhinhos, o grego tecnia, traduzido aqui por filhinhos, é o diminutivo afetuoso de tecna, que é o filho ainda criança, que somos nós, né? Ainda crianças espirituais. Este é o único trecho nos 4 evangelhos que aparece essa expressão, enquanto na primeira epístola de João aparece várias vezes. Acho que João gostava desse termo também, né? Podemos depreender do uso desse termo que o imenso amor do Cristo por seus discípulos, além de fraternal, porque ele é nosso irmão, né, gente? É também paternal. Ele veio, segundo suas próprias palavras, para testemunhar a verdade e conduziu os seus adeptos até o Pai. E a melhor maneira de auxiliar aqueles por quem temos afeição é amá-los indiscriminadamente. Jesus tinha perfeita consciência de sua missão diante de seus discípulos daquele momento e em relação aos de todas as épocas. E por ser seu amor superior, amou os primeiros seguidores como os de agora, do mesmo modo. Os de agora, se é que a gente pode se qualificar como discípulos, né? Se a gente já saiu da multidão e entrou na qualificação de discípulos, né? Ele nos ama. Ele nos ama. Mesmo a gente estando na multidão, ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama mesmo assim. Vamos continuar o texto aqui, vamos ver. Ama todos da mesma maneira. Ele sabe aqueles que vão chegar, né? Vão se aproximar. Mas, por enquanto, nós estamos, às vezes, igual a mulher hemorroíça, né? Jogando no pé dele, pedindo me ajude. Mas estamos ainda, eu acho que, né? Eu me coloco ainda na multidão. É como a gente sempre comenta, né? Quando a gente fala daquela passagem do Públio Lentulus, né? Encontrando com Jesus, né? A gente fala, Jesus olhava para ele e não via o senador orgulhoso, né? Ele via já o Emmanuel que a gente conhece, que ele sabia que ele ia chegar, né? Então ele olha para a gente e fala, olha, um dia, Jussarinha, um dia você vai ter um planetinha para você cuidar. A Didibinha também, a Glorinha, todo mundo, a Antônia. Vamos lá. Ainda um pouco mais estou convosco. Jesus falava de sua presença física junto deles, né? Como dissemos anteriormente, ele veio para testemunhar a verdade e para que tal se cumprisse, seria necessário o seu próprio sacrifício. Jesus nos mostra, desse modo, que a sua presença entre os que desejam se tornar seus adeptos é extremamente importante,
mas que necessário se faz sua ausência, a fim de que cada um possa, por si mesmo, se fazer capaz de conectar-se diretamente ao Pai pelo cumprimento de seus desígnios. Quer dizer, é uma ausência entre aspas, né? É uma ausência entre aspas. É como dizer assim, ó, até agora eu estava dando a mãozinha para você andar, né? Mas agora eu vou soltar a mão, mas para você tentar sozinho. Mas nunca se esqueça que eu vou estar aqui sempre do teu lado. Vou estar sempre aqui do teu lado. Com certeza a gente tem essa certeza, né? A gente tem essa certeza. Então, a ausência, na verdade, se fazia necessária para aqueles discípulos, né? Apesar de tão doloroso, obviamente, mas era um meio de dar um empurrãozinho, vamos dizer assim, para eles buscarem agir mais por conta própria e ir conquistando, né, todos os aspectos espirituais que eles foram conquistando, né? Vós me procurareis. Este é um dizer profético do Senhor, não só no que diz respeito à atitude daqueles seus seguidores, como de todos nós, com certeza, que de uma forma ou de outra estamos sempre à busca da luz. Melhorar, progredir, ser feliz é sempre a meta do espírito imortal. E o Cristo, por representar o cume do processo evolutivo dentro de nossas aspirações atuais, é intuitivamente procurado, seja na presença de outros líderes religiosos, de cientistas beneméricos, ou até mesmo de um serviço prestado à comunidade. Então, é o que nós aspiramos para a nossa condição espiritual, né? Então, sim, se nós aspiramos isso, nós estamos sempre à procura dele, em busca dele, né? Em busca nos nossos estudos, nas nossas orações, nas nossas meditações, em todos os nossos anseios espirituais, né? E ele fala aqui, ó, intuitivamente procurado, seja na presença de líderes religiosos. Eu posso dizer assim, não tem um dia que eu não busco, por exemplo, escutar uma palestra de algum desses palestrantes que eu respeito demais, não é? Então, a gente está buscando alguns líderes religiosos dentro do espiritismo, a gente busca, né? A gente busca cientistas, como mesmo cientistas beneméritos, que falam, olha aí, o que nós tivemos, por exemplo, um exemplo magnífico, o livro Cérebro Triuno, né, que não sei se vocês conhecem, é da Irvênia Prada, do Décio Iandoli e do Sérgio Lopes, falando da condição. Não conhece, Lúcio Saria? Nossa, é um livro fantástico. O Cérebro Triuno. A Ivone Prada são todos espíritas e todos cientistas, né? E trazem aqui um estudo sobre o cérebro triuno, é aquela condição que o Calderaro traz para nós lá no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior, né? Então, eles analisam cientificamente o cérebro sob o aspecto espiritual, sob a luz da doutrina espírita, né? É um livro fantástico. É um livro maravilhoso. Eu gosto demais dessas três pessoas aqui. Irvênia Prada, eu já fiz até live com ela. Os outros dois eu não tive o prazer. Aí depois eu conto, depois que terminar aqui, eu conto um episódio com o Sérgio Lopes. Depois eu conto. Vamos prosseguir aqui. Todavia, só a partir do nosso amadurecimento espiritual é que veremos nele a reunião de tudo o que necessitamos adquirir, por ser o que verdadeiramente viveu a lei do cosmos em toda a sua plenitude. Procuramos o Cristo toda vez que almejamos nosso progresso. O encontraremos
sempre que compartilharmos sua presença com os outros. Como que a gente compartilha a presença dele com os outros? Com nossa atitude no bem, né? Com a nossa atitude no bem, cada vez que a gente é caridoso, cada vez que a gente faz alguma coisa no bem, né? Ou cada vez que a gente divulga a mensagem dele, né? Continuando ainda. Ele fala lá, como eu disse aos judeus, né? É que existe um diálogo anterior dele com... Jesus se refere ao diálogo travado com os judeus, conforme está a narrativa lá no capítulo 7 de João, tá? Os judeus eram o povo mais ligado às questões espirituais naquela região. Entretanto, sua cultura era tradicionalista e muitos de seus líderes não aceitavam, de modo algum, que Jesus fosse Messias predito pelos profetas. Esse posicionamento deles gerava confronto com os seguidores do meio nazareno, e Jesus já os tinha alertado para a necessidade de serem coerentes com seus ensinamentos da sua própria Torá. Era o que a conversa que ele tentava fazer o pessoal acordar, né? Os judeus, os fariseus, os escribas, todo, né? Fazia. Quantas vezes ele tentou mostrar, né? Mas era um povo difícil. Mesmo assim, alguns a gente vê como Gamaliel, como Nicodemos, né? Que conseguiram, né? Conseguiram. Mas vamos lá. Desse modo, os judeus aqui representam os líderes reacionários da tradição, e não a totalidade daqueles que adotavam o judaísmo como filosofia, do qual seus próprios seguidores, né, também faziam parte, né? Todos os apóstolos eram judeus, né? Podemos dizer que hoje são aqueles que, trazendo essa ideia para hoje, né? Mesmo divulgando as coisas do Espírito, prendem-se a atavismos e interesses ligados ao personalismo, de tal modo que afastam tudo que é novo, mesmo que bom, só porque tem que sair da acomodação para a busca de algo mais adiante dentro da escala evolucional. Jesus disse aos judeus antigos e diz aos modernos, portanto, só o escutará aquele que se dispuser a crescer e, para tal, se diminuir perante as questões transitórias do mundo. Gente, só um comentário aí com relação a esse segundo parágrafo aí, né? Que ele fala, prendem-se a atavismos, interesses ligados ao personalismo, de tal modo que afastam tudo que é novo, mesmo que é bom. Dentro da doutrina espírita, a gente tem que tomar muito cuidado por isso, porque a gente sabe de alguns movimentos que trazem coisas um tanto quanto complicadas, né? Então, só muito cuidado com as coisas novas, não que estejamos fechados a elas, mas só muito cuidado com elas, né? Muito cuidado com elas. Agora também vos digo, então, como ele disse aos judeus, agora também vos digo. Ele disse àqueles que lhe eram opositores, e mesmo que agora se dirija aos que têm um carinho filial, com as mesmas palavras. Estes estão preparados para algo mais. Por isso deixou para eles, na intimidade, uma revelação muito maior. Tanto é que ele esperou até o Judas sair, né? Agora é um advérbio que expressa o momento presente. O presente foi fecundado pelo passado, de tal forma que hoje temos tal qual fizemos e de acordo com o nosso preparo, né? E o agora para aqueles discípulos era o momento que eles estavam preparados para receber o ensino que ele vai passar daqui para frente para eles, né? E precisamos saber aqui do nosso agora, né? Agora, o nosso agora, ele é resultado do que nós já
fizemos, né? Do que nós já conseguimos. Vamos lá. Os judeus ouviram por um prisma, conforme suas possibilidades. Seus discípulos, apesar de também ligados às mesmas tradições, por já possuírem outro grau de amadurecimento, ouviriam mais. Agora é o momento ideal para ouvir e assim realizar a mudança que se faz necessária com vistas ao crescimento verdadeiro do nosso ser espiritual. Essa última frase, esse agora, vale para nós em todos os momentos, né? Agora é o momento ideal para ouvir. É o momento ideal para a gente realizar a nossa mudança com vistas ao nosso crescimento espiritual. Sempre, sempre, né? O agora é sempre a hora. Comentários, pessoal? Temos um trecho do Wilson Cerqueira. Para onde eu vou, não podeis ir. Jesus mostra claramente que, após a morte física, cada um viverá em ambiente adequado ao próprio grau evolutivo, segundo suas conquistas espirituais. Sabemos disso, né? A doutrina espírita nos esclarece muito bem sobre isso. Por isso, entende que não poderás ainda desfrutar da companhia direta do Mestre, sendo a tua passagem aqui na Terra necessária ao teu aprendizado moral, mas podes senti-lo através dos teus bons sentimentos. Entretanto, esse afastamento é provisório. Tudo é uma questão de tempo e esforço próprio no processo evolutivo para Deus. Tudo é uma questão de tempo e esforço próprio. E aí, pessoal? Mais um pedacinho aqui. Para onde eu vou, não podeis ir. Agora do Fajardo. Esse daqui foi do Wilson Cerqueira, né? Os discípulos de Jesus eram também judeus. Se já abertos para os benefícios da Boa Nova, sofriam ainda influência da retaguarda. Dessa forma, não estavam preparados para, naquele momento, seguir o Mestre imediatamente. Ele tinha de passar pelo testemunho da crucificação, que o levaria para a vida da ressurreição. Eles, apesar de um pouco mais adiante que os demais de sua raça, ainda muito teriam de caminhar para que depois pudessem atingir o mesmo objetivo. Porque a gente já comentou a respeito disso, né? Jesus é claro, para onde eu vou, demonstrando assim plena consciência do que lhe sucederia, e que também conhecia a intimidade de seus seguidores, como nos conhece a todos. Não podeis ir. O galardão ou a glória de que somos merecedores não é definido por aquele a quem seguimos, nem pela crença que esposamos, mas sim pelo que já conquistamos em matéria de virtudes. Eles tudo ouviram dele, conforme expressa o evangelista, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, quando na intimidade com os discípulos, ele sempre falava de maneira diferente, né? E falava de maneira com que eles pudessem assimilar um bocadinho mais, né? E é interessante aqui, né, quando ele fala que o galardão ou a glória que somos merecedores não é definido por aquele ou a quem seguimos, né, nem pela crença que esposamos. Não é porque você se diz cristão
que você tem um certo merecimento, né? Não é só pelo rótulo, né? Mas é pela sua atitude, por tudo que você faz, pelo que se sente, pelo que vive, né? A gente sabe disso, né? E, finalmente, mesmo assim, não estavam preparados, mesmo eles tendo, né, como está dito aqui, mesmo eles ouvindo coisas diferenciadas de Jesus, né? Não queria dizer que eles estariam preparados, né? Mesmo assim, não estavam preparados. Para onde eu vou, não podeis ir. É a justiça da lei. Só o que conquistou a autoridade pode entrar e sair, ir e voltar, usar de todo o seu poder. Ainda estamos presos ao nosso passado. Muitas vezes queremos, mas não podemos. Só a plena vivência do amor nos fará capazes de, livres, obedecermos e assim não só sermos, mas também realizarmos tudo o que quisermos. Lembro de Paulo, né? Paulo falando que aquela coisa, o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Né? Paulo dizendo isso, que dirá eu, que dirá eu. Né? Tudo bem, pessoal? Tudo? Tudo em paz? Todos sobrevivendo? Sem auxílio de equipamento? Vamos lá. E agora começa realmente. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A gente não consegue ainda nem como eu própria, né? Como, quem dirá como ele. Mas é a nossa busca, né? É a nossa grande busca. Vamos lá. Um novo mandamento. Jesus é o sábio maior entre todos os sábios. Sua palavra é a verdade que, por já ter atingido um grau perfeito de comunhão com o Pai, ele nunca esteve ocioso e didaticamente escolhia as palavras e situações claras de modo a atender àqueles interessados em aprender-lhes as lições. Desse modo, nunca disse nada por dizer. Tudo o que falava tinha função dentro da sua pedagogia perfeita. A gente costuma falar, né, que não se despreza uma vírgula dele, né, uma palavrinha sequer não foi assim solta, não foi sem função, né? Assim, se ele expressou dessa forma um novo mandamento, vos dou, é porque o que ele queria falar era algo novo, realmente. Ou seja, ainda não havia dito dessa forma. Para atingir o patamar em que se encontra, fez sua evolução passando pelos caminhos naturais que todo espírito tem de passar. Assim, por já ter percorrido o caminho, sabe qual o melhor meio de atravessá-lo sem dores, e por ter conquistado já o sentimento de compaixão, quer que todos sigam do mesmo modo. Dessa forma, usou uma expressão imperativa, mandamento, porque sabe que esta, a do amor, é a única via certa para encontrarmos o objetivo que nos aguarda, que é o da saúde, da felicidade integral, por serem estas conquistas íntimas do espírito. É o amor, né, gente? É o amor que a gente tem que cultivar por todos, né? E se a gente sente algum sentimento diferenciado com relação a alguém, que a gente possa, né,
pedir socorro a ele, a gente está sempre, sempre atrás dele, né, em busca da luz, como foi falado anteriormente aqui, né, que a gente busque auxílio, porque se você tiver a predisposição, se você tiver essa vontade realmente de atingir isso, a gente sabe que a gente vai conseguir atingir. Eu lembro que eu contei uma historinha minha em off aí para vocês, um tempo atrás, que vem bem de encontro com isso aí. Depois a gente lembra a historinha. É importante compreender a sutileza desse versículo. Ele já havia dito ser o amor ao próximo importantíssimo para a evolução do espírito. Tinha lá a parábola do bom samaritano, né, que é tratado disso também, né? Então, qual a diferença? Porque aqui ele diz ser novo esse mandamento. É preciso analisar e distinguir. Assim é, não? Ainda. Desculpa, gente, minha cachorrinha aqui fazendo uma arte. Nos trechos citados, Jesus fala a um dos fariseus sobre amar o próximo como a si mesmo, que é a parábola do bom samaritano, né? Faz-se necessário ver com que ele falava, isto é, naquele momento ele falava com um dos doutores da lei, e era alguém esclarecido, porém ainda não iniciado nas questões do evangelho. Assim, ele ensina a amar, mas nas possibilidades de quem escutava, amar como a ti mesmo, ou seja, de acordo com as suas possibilidades individuais. Aqui ele fala aos discípulos, que são os que mais preparados estavam e que tinham, em primeiro lugar, a missão de divulgar a boa nova. Portanto, ele pôde aprofundar um pouco mais o ensinamento e o modo de amar. Amai como eu vos amo. As traduções mais comuns do Novo Testamento para o português têm usado o verbo no pretérito, como eu vos amei, passado, né? Optamos pela tradução do verbo no presente, como eu vos amo, por entender que o amor do Cristo é sempre presente. Ele não amou, ele amará, ele ama. Ai, que bonitinho isso. Se para os que estavam ligados ainda ao sentimento antigo, ele manda amar dentro das possibilidades, quer dizer, quando ele falou lá com o doutor da lei, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ama do jeito que você consegue, dentro das suas possibilidades, da maneira como você consegue agir, né? Ao falar assim para os discípulos, ele deixa claro que o cristão, isto é, o seu seguidor, tem que ser diferente. Tem que dar algo mais. Tem que fazer não só o habitual, mas também um pouco além. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ele falou isso lá em Mateus, capítulo 5. Por isso, ele manda amar como ele ama, isto é, com um amor superior, abnegado, um amor em que o mais importante é o ser amado, ou seja, um amor altruísta. Esse é o amor que Jesus ensinou, o amor desinteressado. Essa é a lei que ele revelou. É o sentimento com que Deus cria e o que todos nós precisamos aprender. A gente vai aprendendo aos bocadinhos, né? Por enquanto a gente consegue amar, como ele fala ali em cima, dentro das nossas possibilidades. Desculpa se algum de vocês aí já consegue isso, né? Eu, sinceramente, eu tenho que ser sincera, né? Amai-vos também uns aos outros. Mais uma vez o Senhor repete, mostrando-nos a importância do enunciado, ao nos convocar a amar uns aos outros. Jesus nos diz da importância do relacionamento entre as pessoas. É nessa convivência que mais aprendemos. Trabalhamos virtudes como renúncia, perdão, doação de si mesmo.
Só exercitando se aprende. E o relacionamento bem administrado é o melhor exercício para burilar esse nobre sentimento que existe em nós. A gente sempre fala, né? A gente nasceu para viver em sociedade. É só junto com o outro, junto com o próximo, que a gente vai exercitar todas as virtudes, né? Todas as virtudes. E aí tem lá no Livro dos Espíritos a questão 768. É dito assim: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Quer dizer, eu só procuro a sociedade porque eu gosto de bater papo, tomar um cafezinho com os amigos, né? Fazer fofoca, ou existe aí algum objetivo providencial de ordem superior, né? O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso impossível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Isso está no Livro dos Espíritos mesmo, né? Então, aí tem um comentário do Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Outra coisa que eu me lembro aqui, né, que eu acabei de fazer uma palestra a respeito, na verdade, a sociedade é o que faz realmente o homem progredir, né? Mas existe ainda uma primeira escola que a gente comenta sempre, que é a família, né? É na família que a gente faz os primeiros treinamentos, né? Porque, assim, o egoísmo, por exemplo, é mais fácil exercitar o egoísmo com minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, meus filhos, do que com alguém que eu mal conheço, que cruzou meu caminho no meio da rua. É mais fácil eu exercitar essas faculdades, essas virtudes todas num grupo pequeno, né? E depois exercitá-los com um grupo mais amplo, né? Que é a sociedade. Então, por isso que Deus também nos privilegia, sei lá, nos acolhe, nos auxilia, né? Com a família. A família é o primeiro treinamento que você tem, né? E as famílias, a gente sabe que a gente tanto recebe os entes em sintonia, né? Que tem sintonia conosco, né? Como os afetos e desafetos, né? Então, os afetos vão se ampliando, né? Para que a gente consiga ampliar esse nosso campo de atuação, vamos dizer assim, e os desafetos vêm, às vezes, para nos auxiliar, né, para sublimar algum sentimento, né, e também para ir ampliando porque existe a família, mas existem os casamentos, o vizinho, o amigo, esse grupo, existe o grupo material consanguíneo, né, mas existe a família espiritual, vamos dizer assim, que é um pouco maior, vamos dizer assim, né? E depois existe a família universal, né? Que é onde a gente vai chegar nesse ponto que ele tá falando aqui, não é? Então, a família é o primeiro degrau, o primeiro treino, família consanguínea, que vai se ampliando com os agregados, com os amigos, tal, e formando uma família espiritual, né? Que é um campo mais amplo. E esse campo mais amplo vai se ampliando cada vez mais até chegarmos à condição de família universal, né? De considerarmos toda a humanidade como nossa família também, né? Prosseguindo, então, o amor é a melhor terapia, se não a única.
para vencer todos os males. Só ele é capaz de desativar os componentes negativos, geradores de todas as enfermidades e todo o atrito entre as criaturas. Olha os desafetos que a gente recebe na nossa família, né? O amor não é um elemento neutro, pois ele é extremamente dinâmico e capaz de realizar não só o bem, como toda a mudança no ser para melhor, de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Por isso, ele tem o poder de curar, de levar a criatura ao seu verdadeiro objetivo, que é o conhecimento de si mesmo e o perfeito ajustamento do elemento ao mundo em que ele vive. Por ser terapeuta por excelência, Jesus conhece todos esses mecanismos e por nos amar integralmente, é que ele nos dá a chave para resolver todos os nossos problemas e também a possibilidade de auxiliar toda a humanidade. Amai-vos também uns aos outros, da mesma forma como eu os amei. E aí, pessoal? Sobrevivendo aí? Os textos hoje estão de uma sensibilidade, né, de uma beleza, assim, grandiosa, minha avó. Gente, esse livro do Cláudio Fajardo, né? Ele é Eu tenho o livro dele, mas esse eu não tenho. Então, eu vou seguir isso aqui para a gente estudar todo o ano, praticamente o ano todo, tá? Então, a maioria das coisas que estão aí, eu tirei daqui, tá? E estou pondo aí né? Porque tem os direitos autorais aí dele, né? É fantástico. Ele tem vários livros, né? Ele tem sobre o Apocalipse, tem sobre algumas cartas, tem sobre algumas passagens do Evangelho, né? Algumas parábolas. Eu gosto demais dos livros dele. Fala, Antônia. Fala, querida. Só para dizer aqui que essa leitura e esses comentários estão me dando um chacoalhão aqui. Ai, estou refletindo e pensando muita coisa aqui. Sim. Eu estou vivendo um desafio de uma pessoa assim, da família, né? E sempre foi uma pessoa assim muito querida. Mas de alguns anos para cá começou a mostrar assim, um comportamento meio desafiador. Chegou o momento que essa pessoa, sabe, pegou meu nome e jogou na lama. Aí ela precisou de mim, eu fui lá e dei a mão. E agora ela está muito doente. E assim, eu estava me recusando até de visitar, mas eu fui visitar. Sabe, quando eu olho assim, eu ainda vejo amor ainda naqueles olhos, quando me olham. Eu sinto todo o amor que já me deu. Mas eu sei que eu preciso perdoar. E eu estou pedindo a Deus, a espiritualidade, para me ajudar nessa parte. Estou indo aqui, um passinho de cada vez, e a família é bem desafiadora. Mas, com fé em Deus, eu vou conseguir. Você vai conseguir sim, querida. Vai conseguir com certeza, viu, querida? Já conseguiu, já. Vamos lá, seguir mais um pouquinho. Agora um texto do Wilson Cerqueira. Jesus nos ensina o maior dos mandamentos, amar ao próximo do modo incondicional, pois foi assim que ele nos amou. O homem, egocentricamente, somente ama condicionalmente, ou seja, aquilo que é de seu interesse e repudia o que lhe contraria. Cultua o amor egoísta, o amor posse, o amor vaidade. Enfim, busca primordialmente amar o que lhe traz a satisfação dos desejos ilusórios da matéria, buscando a construtividade para si próprio. Jesus indica a prática do desprendimento, sugerindo-te a eliminação do eu com a adoção do nós, o desenvolvimento do amor ao próximo, da compreensão como base do perdão para as ofensas
e às exigências alheias. Reconhece que em Jesus, a verdadeira expressão do amor, o amor que não se magoa, que não exige, que dá tudo para proporcionar felicidade aos outros, o amor desinteresse, onde a felicidade de um será uma decorrência da felicidade do outro. Jesus nos indica a prática do amor desprendimento, sugerindo a eliminação definitiva do individualismo. Infelizmente, muitos ainda não conseguem amar verdadeiramente ao semelhante, confundindo a palavra amor com sexo e paixão, colocando-se antagônicos ao que Jesus nos ensinou. O amor daquele que vive unicamente para si reflete um imenso egoísmo. No dia em que o amor predominar nos corações humanos, a terra será uma morada de paz, respeito e harmonia para todos os seus habitantes. Coloca-te no lugar do outro, empaticamente, percebendo como tuas as necessidades e aflições que ele apresenta. Os verdadeiros discípulos serão reconhecidos pelo amor, pela dedicação no exercício da caridade, pela humildade no servir, pela compreensão irrestrita com os erros dos outros. Os verdadeiros discípulos não serão reconhecidos pela posição social, nem pelo poder aquisitivo, e muito menos pela raça a que pertençam, ou mesmo pelas religiões que professam. Os verdadeiros discípulos serão aqueles que se amarem verdadeiramente como ele nos amou. Pensa, tu podes te considerar um verdadeiro discípulo? Contudo, não esqueças, Deus nunca perguntará o quanto de bem fizestes em tua vida, mas sim o amor que demonstrastes em cada um deles. E aí, pessoas? E aí, crianças? Esse último parágrafo seu aí, né, onde é dele, né, falando que Deus não vai perguntar o bem que fizeste, mas como é que nós fizemos esse bem? Com amor ou com segundas intenções, né? Vou fazer isso para ver se eu consigo passar, para ver se eu consigo alguma coisa. Não. Então, a questão do amor realmente é a base de tudo. Tudo que consigamos fazer na vida, né? Para poder a gente crescer, se sentir melhor, realmente é só através do amor, se não for, se eu ficar pensando, vou fazer isso para isso, não, é só realmente aquele amor puro, o amor de fazer porque quer, que está gostando de fazer, o amor de estar aqui aprendendo, o amor de estar atendendo alguém no atendimento fraterno, é isso tudo que a gente precisa, né, colocar dentro do nosso coraçãozinho. Olha, foram lindos os textos hoje. Nossa Senhora, você matou a gente hoje. É como você falou, né? Não é o que eu faço, é como eu faço, né? É como eu faço, né? É qual o sentimento que nutre isso, né? Qual o sentimento que tá fazendo esse movimento, né? Que está gerando esse movimento, né? É isso aí. Bom, pessoal, com relação a esse versículo, é que o Emmanuel, eu estava contando aí, salvo engano, são 10 textos sobre esse versículo, né? Não dá para a gente ler os 10, tá? Eu escolhi aqui, acho que 2, para a gente ler, para a gente ver o que o Emmanuel fala, tá? Mas aconselharia, né, vocês a procurarem aquele o Evangelho por Emmanuel ali do Saulo, né? Tem ali eu olhei que tem, salvo engano, são 10. Vamos lá. O Novo Testamento. Então, é esse versículo aqui, né? O 13:34 que a gente acabou de ver. A leitura despercebida do texto
induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso, na derradeira reunião com os amigos queridos, na Santa Ceia, né? Na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros, a família que a gente comentou aí. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faça o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Só não vamos ficar assim muito triste, né, porque a gente não consegue ainda isso, porque a gente está a caminho, né? A gente está a caminho, a gente está tentando. O importante é que a gente está tentando, o importante é que a gente está buscando. Eu acho que é isso que a gente está aqui, inclusive, reunidos aqui, esse grupo, tentando, né? Tentando. Certo? Estamos no caminho, a caminho. No caminho, a caminho. Com Jesus e por Jesus. E mais um que eu coloquei aqui, gente, do livro Esperança e Luz, é de autores diversos. As sentinelas da luz do santuário. A tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente e todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz, e fala-se do nacionalismo e de pátria dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos dessa época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam o planeta espalham nos seus recantos mais remotos uma onda revolucionária e regeneradora. Significam o trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis pelo qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias
dessa fase de experiências dolorosas, porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno, irmão dos seus semelhantes e compenetrado dos seus deveres de amor. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é para dizermos aos nossos irmãos espiritualistas que eles são as sentinelas da luz do santuário, à maneira dos antigos heróis que guardavam as primícias do fogo sagrado. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé, como um penhor de segurança para as gerações do futuro. A tarefa do Espiritismo está, portanto, adstrita à realização do homem interior, dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes dentro do seu caráter dispersivo. Porque todo o nosso esforço está enquadrado no amarmos-nos uns aos outros. E é essa fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com os seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. Eu achei que esse texto tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Parece que o Emmanuel escreveu ontem, né? Parece que ele escreveu ontem. O anterior também parece que ele está falando para o que a gente está vivendo aqui agora. A gente está nesse momento de transição. Esses fatos mais marcantes que a gente está vivendo agora, presentes nessas falas, nessas considerações, né, nessas perspectivas de nos mostrar, né, no objetivo de nos mostrar perspectivas novas, novos olhares que a gente tem que ter, nova visão, entendeu? A gente ainda está tão presa à lei de Talião, gente, e a gente vê aqui exatamente o oposto, para a gente abandonar de vez a lei de Talião. Porque quando você julga assim, que você grita assim, mas e o outro lado? Quando a gente grita o outro lado, significa o quê? Não. O que a gente está querendo com o outro lado? Vingança? Castigo? Entendeu? Então a gente ainda está... Isso eu estou falando, gente, porque a gente tem vivenciado, assim, diálogos muito cruéis em relação aos últimos acontecimentos. Tenho escutado coisas que eu fico assim, meu Jesus, querido, como a gente ainda sabe muito mais julgar. A gente não tem noção do que vem a ser. Não é perdoar, não, sabe? É só não querer mal pro outro. É só isso. Não é perdoar, não. Mas olhar o outro, não com o desejo de que o outro pague na mesma moeda. Olha a lei de Talião aí. Sabe? Então, tá muito impactante para mim esses textos de hoje, Val. Eu vou ter que pegar cada um deles, fazer um livrinho. Eu vou pegar cada um deles e vou fazer um livrinho para que eu possa ler bastante, refletir bastante, porque é muito significativo tudo isso que você trouxe para a gente hoje, Val. Muito significativo. Muito.
para mim Eu vou, especialmente. Me desculpe aí os companheiros, Assina minha embaixo que você emoção, né? falou. Assina embaixo que você falou, Didi. Uhum. não, tá certíssimo. Eu vou colocar os textos lá no grupo para te facilitar o teu livrinho, tá bom, Didi? Vou colocar. Tá Obrigada, bom? minha linda querida. Estamos Realmente, vivendo momentos muito difíceis e a gente nunca precisou tanto do Evangelho de Jesus. exatamente, exatamente. Como a gente É, precisa rever nossos conceitos. Meu Deus, como a gente precisa olhar o nosso irmão de outra maneira, olhar a vida de outra maneira. Porque acaba, na verdade, tudo tendo que ser resolvido aqui, no aqui e agora. E não pode, não tem como. Né? é o que a maioria quer, né? Resolve logo essa história, né? Não, tem que mostrar, a lei tem que mostrar força, a lei tem que mostrar decisão, a lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser obedecida. Essas expressões que a gente está escutando, né? Tudo bem. É claro que a gente tem que pensar nas leis, mas em compensação nós não podemos ter, nós, pelo menos nós, que eu entendo assim, que já temos o conhecimento do evangelho que a gente não pode ser radical a esse ponto. A gente não pode achar que as leis humanas vão resolver todas as questões, porque se elas forem cumpridas na sua totalidade, elas vão criar raízes para sofrimentos maiores no futuro. Se a gente não perdoa agora, se a gente dá a rigidez da lei, entendeu? Quando será que nós vamos perdoar? Quando será que haverá de novo a oportunidade da gente refletir, de passar por uma situação semelhante e aí a gente perdoar? Por que a gente não pode tentar o perdão desde agora? Desculpa, gente, desculpa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, as leis vão ser aplicadas, né? E o perdão é uma coisa individual, é de cada um de nós. É cada um de nós que vamos ter que trabalhar aí a situação toda, né? Mas Tudo como que essa você. visão de fraternidade que os textos nos apresentem hoje, quando será Aham. que a gente vai começar a construir essa fraternidade que os textos nos apresentam hoje? A gente já não teria que estar pelo menos tentando? A gente está tentando, Geminha, a gente está tentando. Todos nós estamos. Cada um alcança um tantinho, né? Cada um alcança um tantinho. A gente está vivendo esse momento de transição, todo mundo sabe, né? E momento de transição é isso mesmo. Vem essa bagunça toda, né? Então, é aquela coisa da casa em reforma, né? Quando a casa está em reforma, parece que né, é uma loucura ficar dentro da casa com a casa em reforma. E nós estamos dentro de uma casa em reforma, né? Então, enquanto não acabar essa reforma, é difícil, vai ser difícil. Mas cabe a cada um de nós Vai chegar lá, né? sermos, como tá nesse texto aqui, cada um de nós sermos aí as sentinelas da luz, né? Então, que cada um de nós, a gente não consegue ter a luz do Cristo, né? Nenhuma de nós consegue trazer a luz do Cristo para resolver tudo, né? Ninguém vai fazer isso. Mas a gente tem uma velinha, às vezes uma velinha até quebrada, ela também ilumina, sabe? Então, cada um acenda a sua velinha da maneira como conseguir, né? E ela vai iluminar o quê? A sua volta, né? E que a gente possa, cada um acender a sua velinha, e mais para frente teremos mais pessoas acendendo mais velinhas, e mais velinhas, e mais velinhas, até que a gente chegue lá. A gente vai chegar, a gente vai chegar. Crianças, por hoje paramos por aqui, né?
Que bom que vocês gostaram dos textos, eu fico, assim, super feliz, realmente, né? Muito feliz mesmo, 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 tá? Apesar de ter sido, assim, só muita leitura, né? Mas é coisa mais para refletir mesmo, né? É para refletir. Eu vou colocar lá os textos no grupo para vocês relerem quando quiserem, tá bom? Para a Didi fazer o livrinho dela. Para a Didi fazer o livrinho dela. Grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus, e se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta prosseguindo aí, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, até a próxima.